certeza, tenho absoluta certeza que você acha que eu vou começar essa série de 4 mini episódios épicos sobre o maior goleiro de todos os tempos com uma parábola bíblica, né? Com a história de Caim e Abel. Mas o Abel está ali parado, né? Debaixo da goleira, debaixo dos paus, debaixo das traves. 83 quilos de ossos e nervos e coração mal distribuídos em 1,91 m de altura, com as mãos assim, todo trajado de azul, a cor celeste, a cor das divindades, quase um deus, um semideus, parado, pregado ali com aquele olhar fulgurante. A 11 passos dele, num campo meio careca, tá parado o Caim. Que cor que ele traja? Vermelho. Entre os dois, na frente do Caim, a pelota, o balão de couro, parada ali na marca da cal, na marca fatal. É um pênalti, penalidade máxima. Aí o Caim, cheio de ódio e fúria, respira fundo, corre, desfere um petardo. E o Abel, tal qual um anjo com asas, salta para sua direita, alça voo, agarra com suas mãos feito garras a pelota, encaixa ela no peito, aquele peito cheio de dor pelo irmão que seguiu o caminho errado, amortece a pelota e morre. Falece, sai do campo de jogo direto para os campos do Senhor. Há aqueles que dizem, inclusive, que viram o seu espírito repleto de luz, cristalino, transcendente, ascendendo aos céus. E assim termina a história de Eurico Lara, o maior goleiro de todos os tempos. Mas eu não vou começar assim, cara. Eu não vou começar assim. Eu não vou começar assim porque todo mundo começa assim, contando a história do Lara assim, e a história é uma lenda maravilhosa, fantástica, uma parábola do Caim e do Abel, mas a história não aconteceu, cara. A história não é verdadeira. Eu vou começar com uma outra parábola, eu vou começar com uma outra espécie de lenda, até porque essa tem muito mais sentido. Eu vou começar com o Lara cavalgando pelas planícies ondulosas do Pampa, com um sol laranja se pondo ao entardecer, e ele deitado na lateral do cavalo, com uma lança, combatendo na Revolução de 1923, simplesmente porque ele lutou na Revolução de 23. Ou então, ele, nesse mesmo cavalo, talvez agora já em pé, com aquele colete típico do charrua, marchando de Porto Alegre até onde? Até o Rio de Janeiro. E fazendo o quê? Amarrando o seu cavalo no obelisco de um Brasil falido, em 30 de outubro de 1930, o dia da Revolução de 30, o dia que o Brasil, com 30 anos de atraso, graças aos gaúchos, entra no século XX. E por que eu tô falando isso? Porque o Lara também lutou nessa Revolução de 30 de 23. E eu vou começar também te dizendo que em 1923 publicaram a notícia: o grande goalkeeper Eurico Lara morreu nos campos de batalha, lutando em nome da Revolução. 2 vezes, cara, 2 vezes publicaram o obituário do Lara, mas o Lara é o craque imortal, o Lara estava vivo, o Lara lutou em 23, lutou em 30 e não morreu nenhuma das 2 vezes. As notícias sobre a morte dele eram francamente exageradas, como disse o escritor americano Mark Twain sobre a sua suposta própria morte. Cara, essas histórias são verdadeiras e reais, e essas histórias comprovam que Lara é o craque imortal. E o Lara era charrua, meu chapa. O Lara nasceu em Quaraí, em 24 de janeiro de 1897. Ele é o arauto do novo século, né? E Quaraí, não sei se tu sabe, é o lugar onde foram encontrados os mais antigos vestígios da ocupação humana no Rio Grande do Sul. 10 mil anos atrás, os humanos cruzaram ali bem pela Barra do Quaraí, entrando no território que hoje é o Rio Grande do Sul, para dar início à sua aventura humana aqui. E esses nativos que cruzaram deram origem a quem? Aos charrua. Charrua, a mais indômita nação indígena da América do Sul, os irredutíveis, que nunca foram postos em reduções jesuíticas, que nunca foram reduzidos, que nunca foram civilizados, porque sempre foram bárbaros, indômitos, com seus cabelos ao vento, com essa fita no cabelo, e
depois que domesticaram o cavalo, trazido pelos conquistadores, supostos conquistadores, eles passaram a andar na lateral do cavalo, sabe, combatendo ferozmente, né? E o Lara era um combatente. O Lara sempre teve um viés guerreiro e aguerrido. Se muda para Uruguaiana, e em Uruguaiana ele começa a jogar de início como atacante, mas ele logo entra para o quartel. Ele se torna um militar. Nunca ascendeu na carreira, mas sempre foi um militar disciplinado e tornou-se, depois de ter sido atacante, goleiro. Goleiro, e começou a jogar no clube militar, né? Um clube chamado Militar do Quartel, né? E depois passa para jogar num clube chamado Uruguaiana, cujo presidente era quem? Quem? Como é que tu não sabe quem era o presidente do Uruguaiana, cara? O presidente do Uruguaiana era o Oswaldo Aranha, um dos maiores gaúchos, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, né, que foi capa da revista Time, que foi presidente da Assembleia da ONU, cara, evidentemente gremista. E aí surge a seguinte lenda que não é lenda, cara. A lenda que não é lenda. Há um Uruguaiana, um goleiro, que quando ele joga, seu time não perde. Né? Essa frase passou para a história, mas essa frase foi de fato dita, né? Virou clichê, mas é um clichê verdadeiro. Foi dita pelo Máximo, ou Max Lavia-Guerra. O Lavia-Guerra era um jogador uruguaio do Grêmio, né? Porque o Grêmio tem grande ligação com o Uruguai, e aí viu o Lara jogar, era o maior goleiro de todos os tempos, porque o Lara foi o maior goleiro de todos os tempos, e ponto, não se fala mais nisso. E aí o Luiz Assunção, também ligado, jogador do Grêmio, da direção do Grêmio, viu o Lara e trouxe o Lara para Porto Alegre. O que vai acontecer depois que o Lara veio para Porto Alegre? Depois da estreia do Lara, que completa exatos 100 anos agora, foi no dia 15 de junho de 1920, você só vai saber no próximo episódio desse épico chamado Lara, o craque imortal, o homem que agarrou a bola e o destino com as duas mãos. Até a próxima. Esse é o segundo episódio épico da saga do Eurico Lara, o maior goleiro do mundo e sua história no Grêmio. Quais foram os únicos clubes gaúchos, os dois únicos clubes gaúchos que ganharam o título nacional jogando no Maracanã? Tu sabe, cara, o Grêmio e o Juventude. Exatamente. Ganharam títulos nacionais jogando no Maracanã. Só tem dois clubes gaúchos que fizeram isso. Por isso, cara, quando o Grêmio contratou o Lara, guardou logo para a estreia dele o maior clássico aqui do Rio Grande do Sul, Grêmio e Juventude. Exatamente. Porque tinha sido muito difícil pro Grêmio contratar o Lara. 15 de junho de 1920, o público desportivo presente irá testemunhar instantes a peleja futebolística que vai se ferir entre Grêmio Futebol Porto Alegre e Juventude de Caxias. A punha de hoje marca a estreia de um reforço tricolor, o noviço guarda-metas Eurico Lara. Você já viu na primeira parte do episódio, o Lara era um charrua chucro lá de Uruguaiana, jogava primeiro no time militar, depois no time do Uruguaiana. Olheiros do Grêmio viram ele jogando lá, ele defendia tudo que é bola, não entrava um gol nele. Resolveu contratá-lo, só que ele não queria sair lá do Pampa, não queria sair lá da sua querência, do seu rincão, e o Grêmio teve que laçá-lo, e laçou, transferiu, conseguiu a transferência dele do quartel de Uruguaiana para o quartel aqui de Porto Alegre, né? E aí
houve toda uma grande expectativa da estreia daquele charrua. O Lara chega muito chucro, muito desconfiado, né, de mau humor, tímido, né, o Grêmio ainda botou ele a morar ali na Baixada, né, ele viraria o síndico da Baixada, ele ia morar anos na Baixada, o primeiro estádio do Grêmio, estádio que o Grêmio comprou, e aí havia uma imensa expectativa para a estreia do Lara. O Lara fez os primeiros treinos e com a Baixada lotada, ele estreou no dia 15 de junho de 1920, 100 anos, e por isso a gente está fazendo esses episódios. E ele estreou, cara, com aquele seu estilo inigualável. Quando a bola vinha na área, ele dava soco. Nunca ninguém tinha dado um soco na bola, cara. Nunca ninguém tinha tirado a bola com um soco, ele dava um soco, a bola ia lá longe, e a torcida vibrava como se fosse um gol, cara. E aí o balão dele, cara, de reposição, picava 3 vezes e pá! Batia, já armava o contra-ataque, cara. Nunca ninguém tinha visto lances assim. E a torcida, com cada defesa dele, com cada lance dele, vibrava como se fosse um gol. E o Grêmio ganhou de 3-0. Estreia do Lara em 1920. E aí, com essa estreia consagradora, ele já foi se amaciando, Paraná, começou a morar ali na Baixada. A Baixada ainda era um lugar bucólico de Porto Alegre, quase uma região rural, tinha ali o mato mostardeiro e tal. Ele passou a fazer churrasco de fogo de chão ali nas redondezas da Baixada, onde hoje é o Parcão, cuidava da Baixada, virou fazia obras e carpintaria, era um cara inacreditável. E em 1921, ele encontra a sua paixão, a Maria Cândida Pereira, casa com ela em 21. Claro, ele foi campeão em 20, óbvio, né? Estreou em junho já foi campeão em 20 também, né? Já ganhando do Juventude, o maior adversário do Grêmio. Jogou o seu primeiro Grenal em agosto de 20, ganhou também, é claro. Se casou com a Maria Cândida Pereira e foi morar no Partenon, mas em seguida voltou porque o Grêmio fez uma casinha azul para ele, cara, uma casinha azul para ele dentro dos terrenos que pertenciam ao Grêmio. O Grêmio comprou ali no Mato Mostardeiro, ficou morando ali, cara, e cada vez mais afeiçoado ao Grêmio. Foi campeão em 21, foi campeão em 22 e foi campeão em 23, foi tetracampeão. Em 23, como eu já te falei, estourou uma revolução aqui, a chamada Revolução Libertadora, o confronto entre, de novo, os Maragatos e os Chimangos, revolução da lança contra a metralhadora. O Lara participa de mais esse confronto gaúcho, e daí sai a notícia de que ele morreu, só que ele não morreu. 1922, o ano da ruptura, o ano dos 18 do Forte, o ano da Semana Moderna de 22, um ano chave na história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Se forma uma seleção gaúcha, e ele, claro que é o titular, ele seria titular da seleção gaúcha até 1935, seria também titular da seleção do mundo até 1935, joga contra os paulistas, e aí, cara, defende, se diz, né, o único pênalti que o Arthur Friedrich perdeu na vida. El Tigre, o cara que fez mais gol que o Pelé. E o Arthur Friedrich, um dos tantos mulatos incríveis da história do Brasil, bate o pênalti, e o Lara, que é o charrua, pá, defende, cara. E jogou todo o jogo machucado, e mesmo assim o São Paulo ganhou, mas ele foi aclamado, se tornou realmente uma figura nacional a partir desse jogo épico contra a seleção paulista, né? Ele continua a sua saga espetacular, né? E aí vamos nos aproximando dos anos 30, vamos nos aproximando de mais uma revolução no Brasil, vamos nos aproximando de 1935, mais um ano épico na história do Rio Grande do Sul, um ano épico na história do Grêmio, um ano épico na história do Lara. Mas isso você só saberá na segunda parte desses épicos episódios sobre o maior goleiro de todos os tempos, Eurico Lara, o craque imortal. Continua aí na arquibancada, porque ainda tem muita emoção pela frente. Vamos nessa, dá-lhe Grêmio, dá-lhe Lara. É isso aí, tchau. Esse fabuloso terceiro episódio da vida do maior goleiro de todos os tempos, Eurico Lara, o craque imortal.
foi o ano que realmente o Rio Grande do Sul se projetou para o Brasil e para o mundo? Qual foi o maior desses anos? Tu sabe, cara, foi 1935. Porque depois de um tempão sendo humilhado pelo governo central, os gaúchos, liderados pelo grande Getúlio Vargas, enfim conseguiram exportar o seu modelo caudilhista lá para o centro do Brasil, amarraram seus cavalos no obelisco e o Eurico Lara estava junto e tomaram o poder. Então já haviam se passado 5 anos e, acima de tudo, 1935 era o ano do centenário da Revolução Farroupilha. A maior, a mais bravia, a mais extraordinária, a mais fantástica Revolução Popular de toda a história da humanidade. A Revolução do Bento Gonçalves, do General Neto, do Garibaldi, da Anitta Garibaldi. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. A história que tu sabe bem quem é da Revolução Farroupilha não é a história verdadeira da Revolução Farroupilha. Não! 1935, 100 anos depois, o governo Vargas, junto com pessoas como o Oswaldo Aranha, o Flores da Cunha e, acima de tudo, o Alberto Bins, inventaram, fabricaram. Sim, falando sério, sem piada, é uma releitura desse movimento. Ninguém nem se lembrava da Revolução Farroupilha, cara. Então, daí eles pegaram lá a Redenção, né, e transformaram em Parque Farroupilha. Naquele ano fizeram uma coisa incrível, fantástica, que foi a Exposição Farroupilha, e teve aí o Campeonato Farroupilha, cara. Então, cara, no Campeonato Farroupilha de 1935, que houve o Grenal de verdade, o Grenal autêntico, o Grenal do século, o único, o verdadeiro, o autêntico Grenal do século, meu chapa. É o Grenal Farroupilha de 1935. O Campeonato Farroupilha chegou ao seu final, cara, na Baixada. Sim, né? Era o único estádio que tinha em Porto Alegre, só podia ser na Baixada, né? Onde é que ia ser, né, cara? E o adversário chegou com vantagem. O empate era deles. E aí eles tinham certeza que iam ganhar. Tanto é, cara, que eles pegaram mais de 200 pombos, pombos correios, e botaram anelado na pata deles a mensagem: time X campeão Farroupilha. E ainda pintaram um monte de cachorro de vermelho. Eu tô te contando tudo isso, cara, porque nós estamos contando a história do Lara. E o Lara já estava no Grêmio há 15 anos, cara. O Lara já tinha ganho todos os títulos. O Lara já tinha feito tudo. Só que é o seguinte, cara, o Lara tinha, em maio, num jogo contra o Santos, ele tinha dado uma das suas saídas suicidas. E um cara lá, que eu não vou dizer o nome, jogador do Santos de São Paulo, deu-lhe uma joelhada nas costelas. 24 horas do Lara, cara. E o Lara saiu de campo mal, cara, e foi ser examinado. E quando os médicos examinaram ele, cara, eles descobriram problemas cardíacos, descobriram problemas pulmonares, descobriram doenças antigas que vinham corroendo aquele corpanzil charrua, porque tu sabe, né, cara, que índio não consegue se dar bem nessa sociedade doente dos brancos, né, cara, pega umas doenças de branco, e então ele ficou um tempo afastado. E quando chegou esse Grenal Farroupilha, tu grava fogo na tua alma, o dia 22 de setembro de 1935, e aí o Lara não ia jogar porque ele estava doente. Aí ele chegou pro nosso capitão, o Sardinha primeiro, porque a gente tinha o Sardinha primeiro e o Sardinha segundo. O Sardinha primeiro, inclusive, nem pôde jogar, também estava lesionado, né. E aí o Lara disse: eu não vou ficar fora desse jogo. E o cara disse: cara, mas tu tá todo, tu tem problema no coração, tu tem problema no pulmão, tu tem problema ali, tu tem problema aqui. O Lara disse: não interessa, eu sou o craque imortal. Isso ele não disse. Entrou em campo. Cara, e no primeiro tempo, cara, os caras foram pra cima, o time lá, vermelho, foi pra cima, atacou. E o Lara operou prodígios, sério, vai ler as crônicas do jogo. E o Lara defendeu de tudo, com os pés, com as mãos, com a cabeça, com o peito, né? E a bola não entrou. Foi demais pra ele e ele não pôde voltar pro segundo tempo. Entrou o gigante Chico no lugar dele. E o Lara ficou ali no alambrado. Cara, eram 40 minutos do segundo tempo. Faltava 5 minutos para terminar,
quando um dos maiores jogadores da história do futebol mundial de linha, né, o Foguinho, o Oswaldo Rola, o homem que inventou o futebol gaúcho, teve uma falta pro Grêmio. E ele chegou pro Mascarenhas, que era o nosso batedor de faltas, e disse: joga no Risada. Joga no Risada. O Risada, é claro, só podia ter esse nome, era o zagueiro deles. E aí, pá! O Mascarenhas bateu no Risada, o Risada subiu, tirou a bola de cabeça, aonde? No pé do Foguinho, que tava na meia-lua da grande área, e o Foguinho pegou ela de primeira, de esquerda, no ar, e falei: gol! 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 Cara, gol! 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 Aos 40, gol! Gol! Aí eles ficaram desesperados, os pombos viraram passarinho, os cachorros ficaram tudo e eles deram a saída atordoado, cara. E o Foguinho roubou a bola deles e driblou um, driblou dois, driblou três e deu pro Lacinho, assim, gol! 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 2-0! 2-0! 2-0! Campeão Farroupilha! Ganhamos o Grenal do século! E os pombos, é verdade, juro por Deus, os pombos foram soltos e voaram por todos os rincões do Rio Grande do Sul levando a fake news. Não brinque, sério. Que foi? Nós fomos campeão Farroupilha, cara. O Lara foi campeão Farroupilha. E daí, cara, o Lara saiu dali praticamente direto pro hospital, cara, pra Beneficência Portuguesa. E da Beneficência Portuguesa só sairia para os campos do Senhor. Porque é o seguinte, cara, pra ser imortal, na real, tu tem que morrer. Essa que é a realidade. Como você vai ver no último episódio da série, no qual vou fazer um balanço da carreira do Lara e vou contar também a história do mais incrível enterro popular da história do Rio Grande do Sul. Não terminaremos assim. Terminaremos com eu te convidando pro jantar Farroupilha, porque ao final do jogo, o Sardinha primeiro decidiu que durante 100 anos haveria um jantar Farroupilha, um jantar de gremistas que festejaria a vitória no Grenal, o último Grenal de Eurico Lara. E assim se encerra esse fabuloso terceiro episódio da vida do maior goleiro de todos os tempos, Eurico Lara, o craque imortal. Falou, até a próxima. Todo grande time começa com um grande goleiro, cara, todo mundo sabe. E é óbvio que o Grêmio, que teve uma infinidade de grandes times, teve grandes goleiros. O maior deles, é claro, você sabe, é o Eurico Lara. De qualquer forma, você também sabe, ou deveria saber, que toda a imortalidade começa com a morte. Para ser imortal de verdade, tu tem que morrer a morte física para penetrar na vida eterna espiritual. E foi o que aconteceu com Lara. Todo grande time começa com um grande goleiro. E o Grêmio tinha um grande goleiro, o tal Kunz. O Kunz era um playboy lá de Hamburgerberg, todo bonitão, tal, tinha uma caranga, tal, jogava muito, defendia muito, e aí, cara, aceitou a oferta para ir jogar no Rio de Janeiro, cara. E o Grêmio e a torcida ficou, porra, né, 1920, nós precisamos de alguém à altura do Kunz. Você já viu, o Grêmio descobriu o Lara lá em Uruguaiana, nas ondulosas coxilhas de Uruguaiana. O Lara se instalou na Baixada e jogou de 1920 a 1935. Teve uma pequena pausa ali que nós vamos falar. O Lara jogou 217 jogos pelo Grêmio. Ganhou 158, empatou 31. E o Grêmio não perde nunca, né? Se quiser, faz o cálculo. 80,23% de aproveitamento. Mais que 80% de aproveitamento teve o Eurico Lara. Jogou durante 15 anos, ganhou 16 títulos. Que Renato Gaúcho, que nada. Vamos fazer uma estátua pro Lara. O Lara tomou uma média de 1,5
1,25 gol por jogo. Daí tu vai dizer, pô, mas tanto? Mas é o seguinte, cara, numa época de 5 atacantes, cara. Era uma época de futebol ofensivo. Tanto é que nesses 217 jogos, né, ele tomou 248 gols, mas o Grêmio fez 702. Era um futebol basquete, assim, entendeu, cara? O Lara é um prodígio, meu chapa. Mas é que o Lara não é só um prodígio por causa do jeito que ele jogava, por causa das defesas totalmente diferenciadas que ele fazia, por causa da liderança dele em campo. Ele era um prodígio, cara, porque ele era um prodígio de decência, dignidade e grandeza. Nas porraríssimas vezes em que o Grêmio foi favorecido pela arbitragem... Em todos estes anos, esta é a primeira vez que isso me acontece. A gente dizia, não foi, foi falta, ou foi pênalti, tal, entendeu? E nas vezes em que o Grêmio era prejudicado, nas milhares, infinitas, incontáveis vezes em que o Grêmio era prejudicado pela arbitragem, ele ia lá, botava o dedo na cara do juiz, fazia o juiz voltar atrás. Ele também foi econômico ali da Baixada, ele foi o síndico da Baixada, ele cuidava da Baixada, ele cortava grama na Baixada, ele foi um dos responsáveis pela ampliação da Baixada, que passou a receber 12 mil torcedores, e era venerado na cidade, até pelos lá, né, sabe como é? Venerado pela sua grandeza, pelo seu senso de justiça, pela sua paixão total pelo Grêmio. E como eu já falei nos outros episódios, lutou em 2 revoluções, né, de 23, quando disseram que ele tinha morrido, publicaram jornais, e na de 30. Não canso de repetir essa história, porque também o mito do Lara imortal vem também daí. Mas não vem só daí. Vem do fato de que ele, depois de jogar o Grenal Farroupilha, que tu já viu ali no 3º episódio, o Grenal do século, o único e verdadeiro Grenal do século. Ele ganhou, foi campeão Farroupilha, jogou só o primeiro tempo. Eu até referendei uma parte da lenda que ele saiu, depois de jogar o primeiro tempo, direto para a Beneficência Portuguesa. Mas não. Ele ainda cumpriu 2 compromissos depois desse Grenal como juiz. Ele apitou 2 jogos em outubro, né? Quando então foi internado. Também se diz que nesse jogo o irmão dele teria batido um pênalti, ele defendeu o pênalti e morreu nesse Grenal. Mas isso não aconteceu, né? Porque primeiro que o Caim, ele nem teve irmão que jogou lá naquele outro time. Segundo que isso veio de uma mistura de fatos reais. Ele de fato defendeu um pênalti do Arthur Friedrich, né, que não perdia pênalti nunca, e ele recebeu uma joelhada nas costelas de um jogador do Santos, né, muitos anos depois. Então foram se misturando esses fatos, e o cara era tão lendário, tão transcendente, que essas lendas foram se fundindo em torno dele. Mas o fato real, né, prescinde de lendas, porque as coisas que de fato aconteceram são tão extraordinárias, porque daí ele foi hospitalizado e saiu da vida para entrar na história no dia 6 de novembro de 1935. E daí tu sabe o que aconteceu, cara? Foi o maior enterro popular da história de Porto Alegre. Que Ayrton Senna, que Mamonas Assassinas, tô exagerando, né? Tiraram o esquife dele da Beneficência Portuguesa, e o esquife foi carregado até a Baixada. Percorreram toda a Independência a pé, até a Baixada, que era a verdadeira casa dele. E da Baixada a pé até o cemitério São Miguel e Almas, a pé. E aí essa marca indelével acaba chegando 20 anos depois, 18 anos depois, no Lupicínio Rodrigues. E aí o Lupicínio Rodrigues faz o hino do Grêmio, compõe o hino do Grêmio, o segundo, né, já tinha hino antes, que vira o hino oficial do Grêmio. Até a pé nós iremos, né, que tem outro contexto, mas também remete ao enterro do Lara. E o único jogador citado na letra de um hino de um grande time brasileiro é justamente o Lara. Lara, o craque imortal. Essa, cara, é em breves pinceladas a trajetória inacreditável
do grande Eurico Lara, que é o cara graças ao qual surgiriam depois o Germinaro, o Sérgio Moacir Torres Nunes, Picasso, o Serras e o Corbo e o Marcelo Groi, a reencarnação do Lara, que foi o Danley. O Grêmio sempre foi um time de grandes goleiros, mas nenhum goleiro foi maior que o Lara no Grêmio, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. O maior goleiro do mundo, Eurico Lara, cuja estreia se completa agora, se comemora 100 anos. És imortal e nós te amamos.